hoje nós vamos tratar sobre Simples Nacional, mais precisamente sobre enquadramento ou desenquadramento no Simples em função da pessoa ter mais de uma empresa, né? Ser sócio ou ser titular de mais de uma empresa. Como é que fica essa questão do limite de enquadramento do Simples Nacional para quem possui mais de uma empresa? O limite do Simples Nacional é de R$ 4.800.000 por ano calendário, né? Isso que vale nesse momento. Estamos gravando esse vídeo em outubro de 2022, então esse é o limite válido atualmente. Esse limite ele vale tanto para uma empresa, uma única empresa, a pessoa possui uma única empresa, quanto para aquela pessoa que possui mais de uma empresa, que ele é titular de mais de uma empresa, ou mesmo para aquela pessoa, aquele empresário ou empresária que possui ou é sócio de mais de uma empresa ou possui uma empresa e atua como administrador em outras empresas ou em outra empresa, certo? Como é que vai se configurar essa questão? Bom, é o seguinte, o artigo 3º da Lei Complementar 123, ele trata o seguinte, que se o empresário ou empresária que seja sócio em outra empresa, desde que ambas sejam optantes pelo Simples Nacional, será somado o faturamento das duas empresas, certo? Então essa soma do faturamento das duas empresas é que vai determinar se ultrapassar os 4.800.000, ambas as empresas não poderão continuar no Simples Nacional no ano seguinte, certo? Uma outra situação é quando o empresário ele participa de uma empresa, ele é titular ou sócio de uma empresa optante pelo Simples Nacional e ele tem uma participação em outra empresa com mais de 10% dessa outra empresa e essa outra empresa não é optante pelo Simples Nacional, certo? Nesse caso, vai também somar o faturamento das duas, tá? E o valor desse somatório ultrapassando os 4.800.000 no ano calendário, também vai haver exclusão daquela empresa que é optante pelo Simples. Outra situação é quando o empresário ele participa de outra empresa que não é optante pelo Simples Nacional, certo? Ou como administrador, mas desde que o faturamento, a participação dele nessa empresa que não é optante pelo Simples, ela seja de até 10%. Isso é o que diz lá o artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 4 da Lei Complementar 123. Se é até 10%, não vai somar o faturamento, então ela pode continuar. Se for acima de 10%, aí nesse caso vai somar e ele pode ser excluído se o faturamento ultrapassar. Outra questão também tratada nesse mesmo artigo da Lei Complementar 123 é para aquela pessoa que atua como administrador em outra empresa. Ele possui uma empresa enquadrada no Simples e ele é administrador de outra empresa. Nesses casos também, se a receita bruta ultrapassar o limite, que é de 4.800, a empresa dele que está no Simples também será excluída, certo? Perceba você que a pessoa, para ser administrador de outra empresa, não necessariamente ele precisa ser sócio, ele pode ser administrador de outra empresa sem ser sócio, e essa é uma questão interessante que nós vamos detalhar em outro momento. Bom, aqui eu coloquei uma ilustração, né? Então a gente tem aqui de um lado a empresa A, optante pelo Simples Nacional, e do outro lado aqui a gente tem a empresa B, que também é optante pelo Simples Nacional. Observe que na empresa A ele teve um faturamento de 2.500.000 e na empresa B teve um faturamento de 3 milhões. Se nós observarmos o faturamento tanto da empresa A quanto da empresa B, ambos estão dentro do limite de permanência do Simples Nacional, ou seja, o limite de permanência para esse efeito é de 4.800.000. Alguns estados tem o limite de 3.600 para fins de recolhimento do ICMS, no caso do estado de Goiás, onde nós estamos gravando o vídeo, onde nós atuamos. Mas para efeito do enquadramento, vale o limite federal, o limite nacional de 4.800. Então, tanto a empresa A quanto a empresa B possuem os seus faturamentos dentro dessa limitação, uma com 2.500, a outra com 3. Perfeito. Só que, como ambas são enquadradas, são beneficiadas pela Lei Complementar 123, beneficiadas pelo Simples Nacional, será somado o faturamento das duas e, nesse caso, ambas serão excluídas do Simples. Por quê? Porque o limite
o limite de 4.800 foi ultrapassado pelo somatório do faturamento das empresas, ok? Então seriam ambas excluídas. Outra situação é quando a empresa A e a empresa B, no caso a empresa B, ela está fora do Simples, ela não é optante pelo Simples Nacional, certo? Então, mesma situação de faturamento, eu tenho um faturamento de 2.500 na empresa A, um faturamento de 3 milhões na empresa B. Só que o sócio ou titular da empresa A tem uma participação de 11% do capital da empresa B, ou seja, se é 11%, é mais do que os 10% tratado lá na Lei Complementar 123. Com isso, como o faturamento de ambas as empresas somado vai ultrapassar os 4.800, a empresa A, que era optante pelo Simples, será excluída do Simples Nacional no ano seguinte. Na empresa B não acontece nada porque ela já está fora do Simples, ok? Então essa é uma observação que precisa ser analisada anualmente para fazer esse acompanhamento. O segundo ponto diz respeito a o terceiro exemplo que eu trouxe. Mesmos valores de faturamento, empresa A enquadrada no Simples com 2.500, empresa B, o faturamento de 3 milhões, então percebam que somando ainda vai dar 5.500, vai estar acima do limite, porém a participação do sócio ou titular da empresa A, ela é de 10% no capital da empresa B. Como 10% é o limite estabelecido na lei, a empresa A pode permanecer no Simples, sem problemas, em função de a participação do seu sócio ou titular ser até 10% do capital de uma outra empresa, certo? Então esses são pontos muito relevantes que precisam ser observados porque quem tem mais de uma empresa, certo? Então a gente precisa estar atento ao seguinte: o limite é 4.800, certo? Se o empresário ou sócio da empresa optante pelo Simples, ele tem outras empresas, se essas empresas estiverem no Simples, sempre vai somar o faturamento. Se ele participar de outra empresa até 10%, essa outra empresa não seja optante pelo Simples, não haverá soma de faturamento. Se a participação dele em uma outra empresa que não é optante do Simples seja acima de 10%, seja de mais de 10%, e sim vai haver o somatório, e ultrapassando os 4.800, a empresa que estava no Simples deverá ser excluída, certo? Lembrando que se ele for administrador também vai fazer esse somatório, tá? E observação seguinte: isso não vale para aquelas SPR do Simples Nacional, aqueles consórcios de empresas, não vale para cooperativa de crédito e algumas exceções que a lei traz lá, que são sociedades ou associações constituídas com o fim específico de defender os interesses econômicos do empresário e da microempresa. Então, basicamente, a SPE, os consórcios de microempresas que estão tratados, essas situações estão elencadas na Lei Complementar 123. Se não forem esses casos específicos, é preciso que haja o somatório sempre que todas as empresas forem optantes do Simples, ou se uma optante, a outra não optante, a participação nessa que não é optante seja acima dos 10%, ok? Essa era a mensagem que queria trazer hoje para vocês aqui com relação a essa questão, que é um tema que gera muita dúvida, certo? E esse precisa ser realmente bem trabalhado, essa questão, porque isso pode sim ocasionar grandes prejuízos para o empresário, tá bom? Pessoal, é isso. Se você ficou até agora, obrigado mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.